a sua popularidade, de perder ali alguns dos seus tribais do norte para as tribos do sul. Porque eu estou falando isso? Porque a localização do lugar onde se adorava a Deus era o templo de Salomão. Então ele ficava com aquele receio de o povo ir para lá e não voltar mais, até que ele tem uma ideia desumana, terrível. E o que ele faz? Ele então se rebela contra a palavra do Senhor, e ali ele coloca bezerros para que o povo se desvie do caminho do Senhor. E infelizmente o povo vai atrás dessa situação, e aí vem então um tempo terrível de apostasia, de inconstância, de ingratidão de um povo que tinha sido chamado por Deus como uma nação peculiar, como uma nação escolhida, como uma nação modelo, para que as outras nações olhassem para Israel e desejassem adorar o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas agora o que vemos? O cenário histórico: um povo, pastor Júnior, que se apostata, que se desvia. E eu estou relatando, dizendo isso para você entender, porque Elias era um homem com uma missão de restaurar, porque ele chega nesse período da história de Israel em um tempo pior do que o que tinha começado lá com Jeroboão, porque ele chega agora no tempo do reinado de Acabe, que achando pouco tudo aquilo que os seus antecessores já haviam feito, o que ele faz? Ele, para provocar a ira ao Senhor, para fazer com que o negócio ficasse pior, mais grave, ele vai e casa-se com Jezabel, filha de Etibaal, do reino dos Sidônios, e ali então ele introduz de uma forma acelerada o culto a Baal, o culto a Zerá, e ali ele fica então, irmãos, dominado, possuído por esses demônios que vinham atuando na nação, mas que agora atuam de uma forma mais direta, porque tem todo o apoio, tem toda ali satisfação do rei, que se alegrava com aquilo, junto com Jezabel. Então começa um tempo pior na história curta daquela nação, na história daquele povo. Sabe por quê? Porque aquele homem começa a levar o povo para uma apostasia tão terrível, que não tinha acontecido daquela forma, daquela maneira ainda. Então, num tempo de apostasia, num tempo de dificuldade, num tempo em que as pessoas se distanciam, num tempo em que as pessoas vão para longe, Deus precisa levantar alguém, Deus precisa achar alguém, Deus precisa levantar um homem com uma missão para restaurar. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus não quer perder aquilo que é dele, Deus não quer perder aquilo que ele comprou, aquilo que ele pagou um preço, aquilo que ele tem como povo seu. Deus não quer perder, ainda que o homem se distancie, ainda que ele vá para longe. Deus usa sempre meios para tentar trazê-lo, atraí-lo à sua presença. E o Senhor levanta Elias, mas não é fácil ser profeta naquela época, não é fácil ser profeta nesse tempo, porque existia perseguição. Jezabel afugenta, persegue os profetas do Senhor, e ali sabe quem é que tem vez? Sabe quem é que come na mesa? Os profetas de Baal. Sabe quem come na mesa do rei? Os profetas de Azera. São eles que estão ali, são eles que dão as diretrizes para o reino que tinha que ter o Senhor como Deus. Aleluia. Mas Deus levanta Elias, desbita de Gileade, e o Senhor enche esse homem do seu espírito. Não pense que o Espírito de Deus parou de trabalhar, que ele nunca parou de trabalhar. Deus enche o coração desse homem, Deus levanta ele e diz: Elias, tu tens uma missão árdua, difícil, de restaurar essa nação para a minha presença.
mas esteja preparado para os desafios, esteja preparado para a rejeição, esteja preparado para as perseguições, mas tem uma coisa: eu serei contigo. Mas tem uma coisa, Elias, tu és o meu profeta, tu és o meu escolhido. Deixa eu dizer para os missionários de Deus que estão aqui: vai ter desafio no campo, vai ter provação no campo, vai ter apostasia no campo, vai ter dificuldade no campo, vai ter batalha no campo, mas foi Deus quem vos escolheu. Às vezes nós achamos porque foi Deus que não tem dificuldade, nós achamos porque foi Deus não tem reveses, nós achamos porque foi Deus não tem adversidade, mas tem. Às vezes o vento sopra, nós nos angustiamos, nos entristecemos, passamos por tantas coisas, mas nós não podemos jamais sair do propósito que Deus tem na nossa vida, porque quer seja tarde, quer seja cedo, quer seja hoje, quer seja amanhã, vem uma resposta, vem uma providência, vem uma vitória, veio uma bênção com aquele que Deus chamou, com aquele que Deus escolheu. E Deus diz: vai, Elias, se apresenta a Acabe. E ele vai. E ele diz: olha, o Senhor está dizendo para ti, rei, e eu como profeta digo isso, que não haverá chuva em Israel, segundo a minha palavra. Os irmãos sabem que no Antigo Testamento nós tínhamos duas figuras de pessoas que representavam Deus. Nós tínhamos os profetas, que traziam Deus ao povo, e tínhamos os subsacerdotes, que levavam o povo a Deus. Então a representatividade do profeta, o peso de sua palavra era muito grande. E mesmo Acabe, longe, distante, apostatado, apóstolo, ele sabia que Elias era um homem. E Elias libera essa palavra. Sabe quando você já pregou uma mensagem, já disse algo para alguém, e depois você fica com aquela preocupação: meu Deus, e agora? O que vai acontecer? O que será? Não te preocupa. Se foi Deus que falou, Isaías 55 e verso 11 vai dizer que a palavra do Senhor não tornará para ele vazia, mas ela vai prosperar aquilo para que ela foi enviada. Então, segundo a palavra do profeta, não chove mais. O tempo, pastor Alisson, não nubla mais, não se prepara mais, as nuvens não se formam mais para chover. E agora o povo começa a ficar numa situação difícil, porque os irmãos sabem, nós já tivemos aqui em um tempo passado problemas com a falta de água, e isso é muito difícil para todo mundo num tempo moderno, pós-moderno como esse. Imagine em tempos remotos, conviver com a ausência da água é muito difícil. E essa nação agora começa então a ter essa dificuldade. E o que é que Deus faz? Porque o profeta está na nação, o profeta também vai sofrer agora, meus irmãos que estão na galeria, as dificuldades da falta de água. Mas quem tem uma missão para realizar, quem tem uma missão para fazer, quem foi chamado por Deus, pastor Alexandre, para uma obra, para um propósito de restauração, Deus não o abandona. Josué 1 e o versículo 6, o Senhor vai dizer: não te deixarei e nem te desampararei. E o que é que o Senhor faz? Diz para Elias: Elias, se esconde, foge de Acabe e vai para Querite, porque ali tem um ribeiro
E você vai ficar ali. E eu já ordenei aos corvos, erimidas, turabadas, que te tragam alimento. Tu vai beber água do ribeiro. E eu vou ordenar aos corvos que te tragam alimento. Não se preocupe lá. Não se preocupe, porque o tempo que você passar lá vai ter providência. O tempo que tu passar lá vai ter pão, vai ter água, vai ter vestir, vai ter calçar, vai ter bênção para o teu filho, para a tua filha, para a tua família. Não vai faltar o cuidado do Eterno sobre ti. Pega essa, missionário, que é para você. Mas querido, tem alguns significados que eu sei que os irmãos que exploram o texto teologicamente conhecem. Que querido quer dizer cortar, colocar na medida certa. Numa versão mais abrupta, quer dizer assim, mutilar. Querido tem esses significados. E quando você vai para querido, é um meio de Deus trabalhar na sua vida, de Deus colocar algumas coisas no lugar, tirar algumas arestas, fazer uma limpeza, porque na prova a gente ora mais, a gente jejua mais, a gente se dedica mais, a gente busca mais. E querido, é lugar de Deus nos colocar na medida certa, no tamanho correto, da forma que Ele quer, do tamanho que Ele quer, para fazer a obra que Ele quer na nossa vida. Ele vai para Querite. E ele fica lá aproximadamente 1 ano e meio. Mas não tem chuva, as fontes não são abastecidas, as nascentes sem as chuvas, elas não subsistem. Aquele que é perene começa a ficar temporário. 1 ano e meio sem chuva é muito tempo, pastor Isaac. E ali a água seca. Mas não tinha chegado o tempo ainda dele se apresentar a Acabe. Enquanto isso, do outro lado da história, Acabe está lá tribulando Ananias. Ananias não, Obadias. Obrigado. Perturbando Obadias, fazendo Obadias procurar Elias por um lugar, por outro. Talvez no começo Acabe não acreditou, pastor Aguinaldo. Elias está falando isso aí, se escondeu, não vai acontecer. Mas passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, e não chovia. Aí ele começou a mandar: Obadias, procura Elias, ele tem que aparecer, a segunda palavra dele que vai chover. E começa a procurar, mas não encontra. Esse é o lado da história do reino. E os irmãos sabem, se não tem água, as coisas ficam difíceis, repito. E o que vai acontecer então? O riacho secou. O Senhor disse: os corvos não levam mais comida para Elias lá, porque eu estou fazendo ele mudar de endereço. Ei, chega. Tempo, é só por um tempo, pastor Flávio Lira, é só por um tempo. Mas o tempo de mudança, o tempo de fazer uma viagem vai chegar. O tempo de sair do Querite vai chegar. O tempo de ir para lugares diferentes vai chegar. Mas tem uma promessa aí: para onde quer que você for, Ele vai contigo, Ele vai com você. Ai, quem acredita, levanta a mão e adora. Eu vou te deixar adorar por alguns instantes. Adore Ele por alguns instantes. Adore, 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 adore.
restaurar. 1 ano e meio. E agora o Senhor diz: vai para outro endereço. Tu vais para Sarepta de Sidom. Ou seja, tu vais sair dos termos de Israel e vai para Filístia. E lá, olha o que Deus diz: eu ordenei a uma viúva que te sustente. Irmãos, às vezes nós não questionamos aquelas coisas que Deus fala, mas nós criamos na nossa mente um cenário. Nós imaginamos de um jeito, nós pensamos de um jeito. Nós somos seres racionais. A minha prima Gorete, que eu a conheci hoje aqui, nós temos o nosso modo de pensar, de conjecturar. E pregador é quem mais pensa. Amém, obreiros? É quem mais conjectura, né? E Elias, profeta de Deus, ele começa a pensar: uma viúva fora dos termos de Israel deve ser uma ricaça, deve ser alguém com muitas posses, deve ser alguém com muito dinheiro, que está sobrevivendo a essa seca, está sobrevivendo a esse ínterim, a essa dificuldade. Mas quando ele chega lá, aleluias, quando ele chega lá em Sidom, que ele vai chegando próximo da cidade, que era uma cidade murada, que tinha portas, que ele olha, não era do jeito que ele pensava. Porque talvez ele pensou que o Senhor ia dizer assim quando ele estivesse perto. Isso eu estou conjecturando com minha mentalidade de pregador. Talvez ele pensou assim: Senhor, quando eu estiver perto da cidade, certamente o Senhor vai mostrar, porque a Bíblia não dá pormenores. Diz que Deus falou que era uma viúva, mas não falou a situação financeira dessa mulher. Talvez ele pensou que quando ele chegasse perto, o Senhor dizer: está vendo aquela casa sobre o muro? É lá que tu vai ficar hospedado até o tempo que eu der chuva. Mas não foi a casa sobre o muro. Sabe o que é que Elias encontra lá fora? Uma pessoa necessitada também, tão quanto ele. Alguém que estava ali pensando que seria o seu último dia, pensando que seria ali uma das suas últimas ações, porque a coisa estava difícil para ela. E o profeta vem ali e diz: ei, você tem água? Ela disse: eu tenho água. Isso lá em Sarepta. Sarepta tem algumas definições para Sarepta. A primeira, que é a mais usada pelos pregadores, e a que tem um conceito mais aceito, é de fundição. Mas também se coloca-se como tingimento. E são aceitas as duas colocações. Está aqui o pastor Júnior estudando de hebraico, porque nem no hebraico não dá muita definição sobre o significado de Sarepta. Mas quer seja tingir, quer seja fundição, é um processo. Aí Deus está tirando Elias de um processo e está colocando ele no outro processo. Ei, você tem uma missão. Maneio deve andar. Mas existem processos, e as etapas não podem ser puladas. As etapas não podem ser ultrapassadas. Ei, é degrau por degrau, é um dia após o outro. Eu trabalhei, já ali a minha irmã Lúcia, linda sempre. Eu trabalhei numa empresa que ela trabalhou, o pastor Júnior também trabalhou lá na cidade de Tubarão. E eu trabalhava na parte de lavanderia, no tingimento. E o processo de tingimento, pastor Isaac, nós pensamos assim, meu irmão, que é só chegar lá, colocar a roupa e os corantes e já tirar dali. E está pronto, mas não é. Não sei se tem alguém aqui que já teve essa experiência, tal como eu. O processo de tingimento, primeiro você coloca aquilo que vai ser tingido, irmã Raimunda, na roupa, na máquina, e aquece ela a 100 graus. Sabe para que isso? Para que toda a impureza, mancha, o que tiver, saia. Aí depois disso, você centrifuga, coloca na máquina de novo, aquece de novo, agora a temperatura menor. E aí você
colocar sal, barrilha, ácido e vai cronometrar. Eu ficava, irmãos, à noite no pé da máquina, porque esse processo, se não for cronometrado, se não for seguido com exatidão, o processo tem que fazer remonta, tem que pegar e refazer tudo de novo. Para que não saia errado, você tem que ter a total atenção. Meu irmão, minha irmã, é no tempo, é na hora e é com atenção. Sarepta quer dizer tingimento. E aí o que acontecia? Aí eu ficava ali, cronometrava 5 minutos, primeira quantidade de corante conforme a receita passada pelo químico da empresa, mais 5 minutos, segunda dose, mais 5 a terceira, eram divididas em 3 vezes, até a máquina ali ficava trabalhando, tinha o processo dela, que agora não lembro, porque já faz muito tempo, quantos minutos levava, mas eu sei que com um certo tempo, abria-se a máquina, tirava uma amostra, e ali aquela amostra ia dizer que o processo tinha dado certo ou não. Nós não entendemos, irmãos, que o pastor chega, que o dirigente chega, que a irmã da liderança chega e fala alguma coisa, vem, nós não gostamos. Ei, meu querido, descansa aí que ele está só tirando a amostra. Aí quando dava tudo certo, pastor Erinaldo Silva, aí tirava a roupa, olha a felicidade, irmão, ficava feliz. Aí o engenheiro dizia, chamava de irmão, né? Que graças a Deus a gente, onde chega para trabalhar, é irmão, né? Glória ao nome do Senhor por isso. E aí ele dizia, deu certo, aí irmão, deu certo, maravilha. Aí já partia para outro processo. Então o processo de tingir não é tão fácil. Sarepta nos exige algumas coisas. Elias agora vai passar 2 anos ali. Irmãos, 2 anos com mais 1 ano e meio, dá 3 anos e meio. E ali naquele lugar, ele libera para a mulher uma palavra que eu já estou finalizando a mensagem para você. Ele diz para ela algo da parte de Deus, que eu quero trazer isso para nós aqui nessa noite, porque ele chega para ela e diz assim, olha, me dá água. Tinha iniciado essa parte já, mas fui falar do tingimento. Me dá água. E a água ela tinha, não sei de que forma, mas ela tinha. E ela deu, fez a intenção de dar água para ele. Quando ela disse, ei, faz o seguinte, faça um bolinho para mim, para que eu coma. Aí a mulher vai abrir o seu coração. Amados, abra o seu coração. Tem gente que espiritualiza demais e passa necessidade e dificuldade e não abre a boca, não se comunica. Fala do teu processo para alguém. Às vezes quando não é para falar, fala. Aí a mulher diz, olha, é o seguinte, profeta, homem de Deus, Elias, tisbita, água eu tenho, posso te dar, mas a farinha que eu tenho só dá para eu fazer um bolo, para mim e para o meu filho, para que comamos e melhamos. Ei, o tema do congresso diz, ainda há esperança. Às vezes alguém pensa assim, eu vou comer e vou morrer. Vou preparar para mim, vou preparar para o meu filho, vai ser a última coisa, vai ser a minha última ação, vai ser a minha última vez, meu último propósito, vai ser o meu último contato, só vou tentar essa vez. Aí não deixe de tentar, não deixe de buscar, de acreditar, porque ainda há esperança. Aí a mulher diz assim, eu vou fazer para mim, para o meu filho morrer. Aí ele libera a palavra de Deus agora. Ele não fala mais do seu nome, mas ele fala no nome do Senhor. Ele diz, faz primeiro para mim e depois faz para ti, porque assim diz o Senhor. Pega essa e levante a mão. A farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não vai faltar, até que o Senhor mande chuva sobre a terra. Ei, agora olha o que Deus diz para essa igreja.
representada por nós e por centenas, dezenas e milhares de pessoas que vão ouvir essa mensagem. Primeiro é para Ele, depois para mim. Primeiro é para Ele, depois para ti. Primeiro é para Ele, depois para quem quer que seja, mas primeiro é para Ele, primeiro é para Ele, primeiro é para Ele. E que dele abadá subadarás. Enemichore abianalás. Vou encerrar dizendo para você: primeiro é para o Senhor. Aí às vezes nós invertemos. Queremos fazer para nós, mas primeiro é para o Senhor. Quando você entender isso, aí tu vai deixar de dar ponta de faca. Quando você entender isso, as portas vão se abrir. Quando você entender que a prioridade é o reino de Deus, você vai ver como Deus vai fazer coisas na sua vida. E para resumir, a mulher faz, Elias come, fica esse tempo com ela, vai, se apresenta para Acabe. E os irmãos sabem o que aconteceu no desafio que vem no capítulo 18, entre ele e os profetas de Baal e Asera. E o que é que acontece ali? O Senhor é glorificado e Deus restaura o seu povo. Porque o povo, quando vê que Baal não respondeu, seus profetas, seus adoradores, e que Elias preparou, fez toda aquela encenação necessária ali, restaurou o altar, e quando ele disse: Senhor, o Senhor já desceu fogo do céu, eles se colocaram sobre os seus rostos e adoraram. E eu peço para você ficar de pé. E eles adoraram e disseram: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Diga comigo: só o Senhor é Deus. Levante a mão e diga mais forte: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus.